Olá, meu nome é Gleice e esse é o Desarquivando Mistérios, o novo programa do Falha na Matrix que vai falar sobre assassinatos, desaparecimentos, sequestros, enfim, casos que não foram solucionados ou até foram, mas que ainda aguçam a curiosidade da população. Lembrando que nós não vamos teorizar em cima desses casos, porque são casos reais e nós precisamos respeitar as vítimas, as pessoas que estão envolvidas no caso. O programa será dividido em temporadas e nessa primeira temporada nós iremos trazer casos de crianças desaparecidas. E neste primeiro episódio nós vamos trazer o caso do menino Ethan Petts, um garoto que desapareceu em Nova York nos anos 80 e que é assunto até hoje. Você vai saber mais sobre o caso depois da vinheta. Ethan Petts era um garoto de 6 anos que morava com seus pais em um bairro residencial de Nova York. No dia 25 de maio de 1979, o garoto Ethan seguia para o ponto de ônibus, como de costume. Ele ia pegar o ônibus para ir para a escola. Normalmente, ele fazia esse caminho com seus pais, mas nesse dia, Ethan resolveu fazer o caminho sozinho. Seus pais ficaram em casa e não aconteceu nada de diferente durante o dia, porque eles achavam que Ethan havia pego o ônibus para ir para a escola. Ninguém ligou, ninguém achou nada diferente. Só que aí chegou o final do dia e o Ethan não voltou para casa como era esperado. Então seus pais acabaram ficando um pouco preocupados com aquilo. Então eles foram até a escola e perguntaram sobre o Ethan. Só que a professora, os diretores, enfim, eles disseram que o Ethan não estava lá. Na verdade, ele não foi até a escola. Então aí os pais começaram a se preocupar, porque já era tempo dele ter voltado para casa. Eles pediram ajuda de alguns vizinhos próximos para começar uma busca para saber onde ele está. De repente ligar para algumas pessoas, ir na casa de alguns amigos próximos, mas ninguém encontrou o Ethan. E logo os pais começaram a perceber que o Ethan, na verdade, havia desaparecido, porque ele não tinha o costume de fazer isso, então estava muito fora da realidade dele aquele sumiço repentino. Eles foram até a polícia, pediram ajuda aos policiais e começou-se uma busca em torno do bairro pelo Ethan. Todos os moradores do bairro se mobilizaram para procurar o garoto, porque não era comum uma criança sair e não voltar para casa naquela época. E os pais começaram a ficar preocupados com seus filhos também, né? Então, junto com a polícia, todos foram atrás, mas não encontraram nada. Então, seus pais, Stanley e Julie Petts, tomaram uma decisão um tanto quanto desesperada, mas que mudou as investigações de casos de crianças desaparecidas nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Eles imprimiram algumas fotos do garoto e pediram para que essas fotos fossem coladas nas caixas de leite que foram distribuídas na cidade de Nova York. Então, a partir daí, não foi só o bairro em que Ethan morava que ficou sabendo do desaparecimento, mas sim a cidade inteira. Então, todas as pessoas de Nova York já estavam sabendo do desaparecimento de Ethan. E aí começou uma busca na cidade, não somente no bairro de Ethan. O garoto se tornou um dos rostos mais conhecidos dos Estados Unidos naquela época, porque só se falava dele nos jornais, enfim. Mas, apesar de todos os esforços de todos os moradores da cidade, o menino não foi encontrado. Os anos foram se passando e não houve nenhuma pista sobre o desaparecimento dele. E nenhuma pista também sobre alguma pessoa que pudesse estar envolvida no desaparecimento de Ethan. Somente depois de alguns anos, uma pessoa foi investigada sobre o sumiço dele. Mas não houve nenhuma prova concreta, na verdade não houve prova nenhuma de que essa pessoa estaria envolvida no desaparecimento do Ethan. Então não poderiam deixá-lo preso, sabendo que ele não estava envolvido diretamente com o desaparecimento do garoto. Então ele foi solto logo em seguida. Os pais de Ethan nunca perderam a esperança de encontrar o garoto. Então eles permaneceram morando na mesma casa, porque de repente ele poderia voltar para casa, voltar para aquele bairro e ele com certeza iria se lembrar de onde ele morou. Então eles ficaram ali a vida toda até que ele pudesse retornar de repente. E aí nessa cidade, os pais dele também começaram uma ONG, né, onde eles poderiam ajudar as pessoas
que tinham o mesmo problema de filhos desaparecidos, ou de filhos sequestrados, ou de filhos mortos. Enfim, eles começaram a ajudar outras pessoas com esse sofrimento também. Em 2012, o caso teve uma reviravolta. Um homem chamado Pedro Hernandes disse que havia matado Ethan. Na verdade, ele fez uma confissão, primeiramente à sua irmã e a um pastor da sua igreja. E a sua irmã, sabendo do caso, foi às autoridades, contou aos policiais e eles resolveram reabrir o caso de Ethan. Pedro confessou aos policiais que havia matado o garoto. Ele disse aos policiais que ele levou o garoto para esse local, o enforcou e descartou ele longe dali. Só que algumas coisas nesse depoimento dele chamaram a atenção, porque nenhuma das pessoas que haviam trabalhado supostamente com ele também foram chamadas para depor. Na verdade, nunca foi levantada nenhuma possibilidade de pessoas do bairro terem feito algo com o Ethan. Essas pessoas não foram chamadas para depor em nenhum momento. E outra curiosidade é que dentro do seu depoimento, ele falou algumas coisas muito específicas sobre Ethan. Uma delas seria que o garoto foi até o local para gastar $1 que ele havia ganho dos seus pais no dia anterior. Só que esse detalhe chamou muita atenção na época, porque os pais de Ethan haviam escrito um livro sobre ele em 2009. E esse detalhe do dólar estava escrito no livro, então qualquer um poderia saber que ele tinha $1 naquele dia e que ele queria gastar de alguma maneira. Mas mesmo assim, os policiais prenderam Pedro e começou então uma investigação. Na verdade, não houve uma investigação. Ele foi preso e logo em seguida começaram os trâmites para o julgamento dele. Os advogados de Pedro chegaram a dizer que ele tinha problemas psicológicos e a sua primeira confissão não poderia ser levada a sério. Mas mesmo assim, e mesmo sem nenhuma prova sobre qualquer ato que ele tenha cometido, ele foi julgado e foi condenado. Os advogados resolveram recorrer dessa primeira sentença e nesse meio tempo, o próprio acusado disse que não tinha nada a ver com essa história, que aquela história que ele tinha dito era tudo mentira e que ele era inocente. Mas ninguém conseguiu um laudo em que poderia comprovar que ele sofria de algum problema psicológico. Então, logo na segunda instância, ele foi novamente julgado e foi condenado pela morte do garoto Ethan Petts. A partir da repercussão do caso do Ethan, várias leis foram criadas nos Estados Unidos para a proteção do estudante e do menor, como a obrigatoriedade das escolas ligarem para os pais caso as crianças não cheguem lá. Então, se a criança hoje não chega até a escola, os pais têm que avisar e se eles não avisam, a escola obrigatoriamente liga para saber o que aconteceu. Em 83, o então presidente Ronald Reagan decretou a data do desaparecimento do garoto, dia 25 de maio, como Dia Nacional das Crianças Desaparecidas, em homenagem ao garoto e também para incentivar a busca por outras crianças desaparecidas no país. O ato dos pais de Ethan, que foi distribuir as fotos dele em caixas de leite, se tornou algo muito comum nos Estados Unidos. Não só na cidade de Nova York, mas sim em todo o país. Todas as crianças que desapareceram a partir dali tinham seus rostos nas caixas de leite ou em algum outro alimento que era entregue para a população nacional. E isso fazia com que muitas pessoas fossem realmente encontradas, porque a informação chegava mais rápido nas casas das pessoas. Isso também foi muito comum no Brasil. Até alguns anos atrás, era muito comum você ver o rosto das pessoas estampado em caixas de leite, em saquinhos de suco, coisas assim, para poder encontrar pessoas desaparecidas. Ethan nunca foi encontrado, nem os seus restos mortais, e a dúvida é, será que Ethan ainda está vivo ou realmente ele foi sequestrado por alguém, foi morto, enfim, o que aconteceu com o menino Ethan Petts? Bom, esse foi o nosso primeiro Desarquivando Mistérios, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, comenta, compartilha, dá o like. Se você tá chegando agora no canal, se inscreve no canal, passa para os seus amigos para eles se inscreverem também, porque isso ajuda muito a gente. E se você tem alguma pista de alguma pessoa desaparecida no Brasil, você pode ligar para o número 181. É gratuito, é sigiloso e você ajuda as autoridades. Então é isso, até o próximo Desarquivando Mistérios.